Masturbação. Lambuzo meus pensamentos com pegadas, chupões e arrepios. Invento delícias ainda não, ou já experimentadas. Espasmos e sussurros mudos. Toco o corpo e a alma e gozo a qualquer hora. Eu não sou a Marília Gabriela, mas eu dou os meus pulinhos. Essa daqui é a Bia Penha, poeta. Alguém já conhece poeta aqui? Já conheceu alguma poeta aqui? Não, pois é, essa é a Bia. E a gente vai conversar com a Bia, peraí que antes eu vou ler alguma coisinha aqui da Bia. Bia, você nasceu em Morro Agudo, interior de São Paulo. Sim. E morou em Goiás. O que você fez lá em Goiás? Os meus pais foram para Goiás quando eu ainda tinha 3 anos e meu pai era fazendeiro de soja, plantava soja e tal. E aí a família toda foi acompanhá-lo lá em Goiás. Eu passei minha infância inteira e depois, de me formar, voltei para lá e fiquei morando mais 4 anos. Aí morava numa fazenda, também plantando soja, criando gado. Foi uma experiência. É? Maravilhosa. Mas aí da fazenda você foi parar lá na Inglaterra, em Cambridge? Não, eu fui antes de ir pra fazenda, eu fiz a minha faculdade e depois eu peguei tipo um ano para estudar inglês e fui morar na Inglaterra, fiquei quase um ano na Inglaterra estudando inglês. E daí quando eu voltei diretamente de volta pra fazenda. Nossa, que choque. Virei uma pioa depois, andava a cavalo, só andava com peões o dia inteiro, morava sozinha na fazenda. Nossa, e uma mulher no meio dessa peãozada, como é que foi? Olha, sabe que eu nunca tive medo, assim, da vida, das coisas, de encarar. E primeiro eu cheguei lá, eu realmente não sabia, não entendia nada daquilo. Então, eu me coloquei numa posição, assim, de aprendiz e, ao mesmo tempo, com uma certa firmeza que no final das contas, era eu que tinha que Cuidar das tomar as coisas. decisões, né? Então, eu me comunicava bem, às vezes, eu acho, assim, que por insegurança, eu tinha uns ataques, assim, eu ficava brava, Mostrar que você era... que eu era, sabe? Você mandava na porra toda. Mas assim, imagina, eu andava de calça jeans, camisa, xadrez até aqui, com uma camiseta branca por baixo, de bota. Lá era um mundo muito machista. Então, em algumas ocasiões, assim, eu estendi a mão para cumprimentar. Teve uma história dessa, um cara que foi até a fazenda comprar um gado que eu tava vendendo lá, chegou no curral, eu fui me apresentar, Da mão, ele não estendeu a mão pra mim. Por isso era mulher? Porque eu era mulher. Também tinha um cara que era meu empregado. E a gente, ia pro curral, eu via o cara ficava olhando minha bunda, ele era meu empregado. Ele era meu empregado. Eu pagava o salário dele e você percebia isso, entendeu? Porque você não foi vítima, você foi e encarou. Eu não me coloquei nessa posição de ficar intimidada, de falar, não, hoje eu não vou ao curral porque o cara ficou olhando pra minha bunda. Enfim. É problema dele se ele quer olhar minha bunda, entendeu? Não é? E aí do curral, como é que uma pessoa que sai do curral, que mora numa fazenda, que tem que lidar com essas questões machistas, pode produzir um livro como esse, de poesia? Como é que a poesia toca você e aparece na sua vida de fazendeira? Então, quando eu morava na fazenda, eu passava noites, sozinha, assim, muitas vezes ventava muito e mexia na antena, no satélite lá e eu ficava televisão. E eu ficava sem televisão. Então, eu lia e eu escrevi minhas primeiras poesias quando eu estava lá na fazenda. Eu comecei a brincar com essa coisa de palavras, mas depois isso não foi pra frente. Não foi pra frente, mas assim, a minha família ama literatura, então meu avô era poeta, publicou um livro de poesia, eu tive um tio também que era um estudioso de literatura, foi até PhD em literatura, mas assim, a gente não tinha na família uma conversa assim a respeito, eu não tinha esse contato assim.
Mas aí, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu estava fazendo uma viagem com alguns amigos, teve um dia que eu não estava me sentindo muito bem e eu fiquei na piscina do hotel, sozinha, e eu sempre anotei, tive blocos de viagem, onde eu ia, eu escrevia as minhas impressões e tal, e aí eu comecei a escrever e não parava, foi. Daí quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia por onde começar, eu queria dar assim, uma linha para essa história. E aí, estava começando a Casa do Saber e tinha uma oficina de poesia lá com o Frederico Barbosa, que foi durante muito tempo diretor da Casa das Rosas. E era um grupo maravilhoso, que todo mundo escrevia muito bem e gostava de escrever. E a gente gostava de ouvir o que o outro falava, escrevia. E aí eu entrei nesse universo assim, nunca mais parei de escrever. Sempre a escrita está presente na minha vida. E também, quando eu era adolescente, eu tinha as agendas, os diários que eu colocava, as poesias que eu gostava. E eu também escrevia umas coisas que eu chamava de pensamentos. Entendeu? E eu tenho essas agendas até hoje. Olha, você nunca pensou aí agora que você você lançou seu primeiro livro, lançar esses pensamentos? Eu não tenho material assim consistente ou, sabe, não são tantas coisas assim que justificaria um livro, mas eu fiz terapia junguiana durante muito tempo e um dia eu falei pro meu terapeuta que eu ia levar esses meus diários, esses pensamentos para ele. E ele falou, Bia, porque eu escrevi essas coisas quando eu tinha 15 anos. Ele falou, você é a mesma pessoa até hoje. Olha. Tipo assim, sabe quando a essência da pessoa continua a né? mesma? Eu tava, assim, os meus questionamentos, minhas dúvidas, sabe? Continuam as mesmas. Não sei se isso é bom ou ruim. Bom, mas enfim, depois dos 30 você começou a escrever poesia. E como que é para uma mulher hoje em dia lançar um livro depois dos 40 anos? Eu achei bem difícil, porque procurar uma editora para editar o seu livro é um caminho assim, eu demorei muito, mesmo assim, assumindo os custos, pagando, é difícil você demanda uma energia publicar um livro, não sei se são todos ou só de poesia, que você toda hora... Acredito que deva ser mais difícil lançar livro de poesia, mas eu acho que ainda deve ser mais difícil ainda você ter coragem depois de ter filhos, porque você tem 2 filhos, tem um casamento e falar, vou lançar um livro, passei dos 40, porque a mulher depois dos 40 sofre muita pressão, né? Parece que o mercado de trabalho não absorve mais ela. Então, assim, além de toda essa energia que você teve para fazer e colocar a mão na massa, de ter a coragem de sair e mostrar a cara depois de... Então, né? eu acho... isso eu nunca pensei, assim, eu tenho 40 anos e agora, o que vão pensar? Eu acho que a gente tem que estar no momento da gente. Você tem que estar, entendeu? Na hora certa, e a hora certa não tem idade. E eu me senti, exatamente, e eu me senti livre, porque todo mundo que lê o meu livro fala assim, como você é corajosa, como é que você teve coragem de falar tanta coisa, de se colocar tanto, porque a minha alma tá toda aí. E eu coloco as poesias assim numa sequência que você vai vendo um movimento, uma evolução assim da minha vida e dos meus sentimentos. E eu acho que você precisa, na verdade, que se eu tivesse menos de 40, eu acho que eu não teria tanta coragem para bancar isso. Porque as pessoas, né? Precisaram de maturidade para isso. Eu acho. Então, ter 40 anos tem suas vantagens, passar dos 40. Quer dizer, não precisa falar, né? A gente não precisa falar a quantidade que a gente tem, né? Foda-se. Gente, juro, a Bia é poesia da cabeça aos pés. Amiga, obrigada.